O hospital abandonado. Era uma noite chuvosa e sombria em Pedrinhas, uma pequena cidade esquecida pelo tempo, a cerca de 300 quilômetros da capital Vale da Luz. Morar em uma cidade pequena tinha seus pontos positivos, mas era o tipo de lugar onde nada de interessante parecia acontecer, e talvez por isso, corroídos pelo tédio, nós, 3 garotos, movidos pela curiosidade e pelo desejo de aventura, decidimos desafiar nossos maiores medos. Final de semestre era assim, e o último dia de aula era refletido não só no corpo mas na alma, parecia que um peso era tirado das nossas costas. Então, decidimos que deveríamos aproveitar o máximo possível das férias, fazer coisas divertidas, beber, dormir até tarde e aprontar pela cidade. Em um sorteio muito justo de quem pegasse o menor palito escolheria o que faríamos, Caio tirou o menor e nos desafiou a explorar o hospital psiquiátrico. Meus melhores amigos, Caio e Rafael, eram tão loucos quanto eu por esse tipo de coisa. Sabíamos que não deveríamos, mas o chamado do desconhecido parecia irresistível. Tem certeza de que quer fazer isso, Lucas? Perguntou Rafael, com uma pontada de preocupação nos olhos, algo raro para ele. Você sabe como é, cara. Não dá pra voltar agora. O hospital psiquiátrico nos espera, respondi, tentando soar mais corajoso do que realmente me sentia. Marcamos de nos encontrar na praça da igreja, quando o sino tocasse para a missa das 5 horas, fiquei de levar umas barrinhas de chocolate, Caio levaria garrafas de água e Rafael levaria os itens que tinha na oficina do seu pai, lanternas, um canivete suíço, isqueiro e uma pederneira. A caminhada até o topo da serra era cansativa. A chuva transformava o caminho em lama, e cada passo parecia nos puxar de volta, como se a própria terra quisesse nos impedir de chegar ao nosso destino. Sons estranhos dos animais da floresta anunciavam o quão indesejados éramos, pássaros assustadores, pisadas nas folhas e ventos fortes nos guiaram até o nosso objetivo. No entanto, o desejo de aventura nos impulsionava, e logo a silhueta sombria do antigo hospital surgiu entre as sombras das árvores. Ele se erguia diante de nós como um monumento de decadência e abandono. À primeira vista era como uma construção abandonada qualquer, mas o sentimento por trás do hospital exalava um ar de horrores escondidos. Tive um sentimento ruim somente ao vê-lo de longe. Suas janelas quebradas, portas enferrujadas e paredes desbotadas contavam histórias de um lugar esquecido, onde a dor e o sofrimento pareciam ter ficado presos no tempo. Ao atravessar o portão enferrujado, o ar ficou pesado, quase sufocante. A escuridão dos corredores parecia engolir nossa coragem a cada passo. O hospital não era apenas um prédio velho. Ele estava vivo, pulsando com memórias que não pertenciam a este mundo. O eco dos nossos passos se misturava com sussurros vindos das profundezas. Era como se o prédio estivesse nos observando. Caio, o mais brincalhão de nós, tentou disfarçar o medo. Relaxem, gente, isso tudo é só coisa da nossa cabeça, disse ele, mas sua voz tremia. Sabíamos que ele não acreditava em suas próprias palavras. Conforme nos aprofundávamos pelos corredores, começamos a ver visões grotescas. No início, eram apenas sombras fugazes, mas logo elas tomaram forma. Corpos deformados, pessoas com múltiplas cabeças e braços, se arrastavam pelo chão. Lembranças de experimentos cruéis que haviam sido realizados ali. Meus olhos não podiam acreditar no que viam. Era como se o hospital guardasse os vestígios de todas as atrocidades cometidas entre aquelas paredes. Rafael, o mais cético de nós, olhou em volta, seus olhos arregalados de pavor. Isso não é possível, ele sussurrou. De repente, as portas se fecharam com um estrondo. Nosso coração acelerou e a adrenalina nos dominou. Tentamos encontrar uma saída, mas tudo parecia conspirar contra nós. Foi quando uma figura horrível surgiu das sombras, um médico, com um machado cravado na cabeça, o sangue escorrendo por seu rosto, sorrindo grotescamente. Olá, meninos, vamos brincar um pouco? Sua voz ecoou como um pesadelo. Corremos sem olhar para trás, subindo uma escada de madeira que rangia ameaçadoramente sob nossos pés. Trancamo-nos em um dos quartos, tentando fazer uma barricada com os móveis. Mas ao olhar para cima, encontramos uma cena ainda mais perturbadora. Um corpo pendia do teto, com uma corda no pescoço, como se estivesse nos dando boas-vindas. Olá, vamos pular de corda, disse a figura de forma perturbadora, o que fez nossos corações quase pararem de susto. Em meio ao caos, a única coisa que sabíamos fazer era rezar. Levantamos crucifixos que carregávamos no pescoço e começamos a orar, mas o pesadelo parecia cada vez mais real. Foi quando vimos, na penumbra do corredor, a figura de um garoto. Seus olhos eram grandes e tristes, sua expressão, inocente, mas havia algo profundamente errado nele. Julie, pare de assustá-los, disse o menino, com uma voz calma, porém gelada, eu vou ajudá-los a sair daqui. Olhamos uns para os outros, confusos, mas não tínhamos outra escolha. O garoto parecia conhecer os segredos daquele hospital, e talvez fosse nossa única chance de escapar. Ele nos guiou pelos corredores, onde criaturas deformadas e sombras horrendas nos observavam. Durante o caminho, ele começou a contar histórias que faziam o sangue gelar. Julie se matou naquele quarto.
Seus pais a trouxeram para cá porque achavam que ela estava louca, mas ela só era diferente. Ele disse isso como quem compartilha um segredo sombrio. Ao ouvir a história, fiquei completamente tocado. Quantas pessoas que não eram mais desejadas por suas famílias foram deixadas aqui, como se fosse um simples objeto, algo descartável, que se não servia mais poderia ser deixado. Fiquei imaginando como uma cidade pequena dessa que tentava manter a ideia de perfeição, tinha uma mancha tão grande em seu passado. Isso era pior vindo de uma cidade que se escondia debaixo do véu da religiosidade. O que mais foi apagado da história de Pedrinhas? Quantos esqueletos estavam escondidos dentro do armário? Temia quando a cidade começasse a pagar por seus castigos. Talvez demorasse um pouco, sabe, mas eu acreditava que de alguma forma o mal retornaria, para aqueles que o criaram ou foram condizentes, e isso era mais pura crueldade. A cada passo, novas revelações vinham à tona. Um homem com 2 cabeças, resultado de um experimento macabro, uma enfermeira que maltratava os pacientes até a morte, um segurança que os prendia em um quarto escuro e o deixavam sem água e comida por dias, o próprio doutor, responsável pelas atrocidades, que agora nos caçava. Já do lado de fora, na floresta, o garoto nos guiou até um poço escuro. Ele apontou para o fundo. Meu boneco está lá, Bad, peguem-no pra mim, por favor, implorou, sua voz trêmula. Nós hesitamos, até que o garoto começou a chorar, um choro tão desesperado que era difícil não sentir pena. Porém, algo estava errado. Tentamos nos afastar, mas o menino nos empurrou em direção ao poço, gritando entre soluços, mas o que chamou nossa atenção era que a voz dele vinha de dentro do poço. Não quero ficar sozinho aqui. Me tirem daqui. Foi nesse momento que Rafael notou uma cruz antiga ao lado do poço. As iniciais, S, A, M, estavam gravadas nela, e algo no fundo do meu coração me dizia que o menino à nossa frente não era o que parecia. De repente, vozes começaram a surgir da floresta, chamando-nos. Venham morar conosco, a floresta é muito melhor. Sabíamos que não podíamos ficar ali. Corremos como nunca antes, o som das vozes nos perseguindo até chegarmos ao nosso ponto de encontro, a praça da cidade, onde finalmente caímos de cansaço e medo. Já deveria ter acabado a missa das 7, pois as beatas da igreja passaram por nós cochichando. Esses meninos de hoje vivem aprontando, não querem saber de trabalhar. Dormimos ali mesmo, nos bancos da praça, e quando acordamos, prometemos nunca mais falar sobre aquela noite. Mas ao voltarmos, algo nos chocou, vimos um casal com um menino idêntico ao garoto que nos ajudou. Seus pais o chamavam de Sam. E, ao entrar no bar da cidade, fomos atendidos por uma mulher de olhar triste que nos disse seu nome, Julie. E assim, os horrores daquela noite nunca nos deixaram realmente. O hospital pode estar longe, mas sua presença, essa estará conosco para sempre.